Ah, o cinema. Uma das artes mais belas já inventadas pelo ser humano. Uma arte que depende de muitas pessoas para funcionar. Todas elas focadas e agregando com o seu conhecimento. Exatamente. O cinema é uma escola com todos os tipos de conhecimentos do mundo. E nessa escola, nunca poderia faltar os matemáticos. Aquelas pessoas de exatas que regram tudo e têm a maior dor de cabeça para filmar um ângulo perfeito. Mas, no fim, mostram que a matemática também é uma arte. Senhoras e senhores, apresento a vocês o cinema e a matemática. O cinema é uma forma de se expressar, de contar as nossas histórias, mas com a diferença que o cineasta consegue guiar os nossos olhos dentro da história, escolher onde devemos olhar. E pensando na geometria dos planos, existem várias regras feitas para simplificar esse processo. Uma das regras mais usadas nos filmes é a regra dos 2/3. Nela, a imagem é dividida em duas retas verticais, formando 3/3 verticais, e por duas retas horizontais, formando 3/3 horizontais. Assim, colocando o foco principal em 2/3, no ponto de encontro das linhas, temos uma imagem mais agradável para os nossos olhos. Muitos diretores quebram a regra dos 2/3 para causar um desconforto no público, é claro, de forma proposital. Moonlight é um bom exemplo disso. Outro padrão geográfico é a proporção áurea, que foi criada pela fórmula φ, 1 mais raiz quadrada de 5 dividido por 2, que é igual a 1,618033 e etc. Ela é uma combinação de vários quadrados que formam uma espiral, para que nossos olhos possam seguir. Ao compor a mise-en-scène das cenas, os objetos ou personagens são colocados em pontos que transformam o plano em uma espiral. Além da geometria, o cinema também aborda muito o estudo dos ângulos, já que, dependendo de qual você escolhe para colocar a sua câmera, você também muda a intenção da cena. Geralmente, os planos neutros são feitos quando a câmera está direcionada a 0 graus do objeto em foco. Já os planos plongés são quando a câmera está direcionada entre 30 graus e 90 graus do objeto em foco, dando um efeito de inferioridade para o personagem ou objeto. E os planos contra-plongés são quando a câmera está direcionada entre 340 graus e 270 graus do objeto, dando um efeito de superioridade. Já a regra dos 180 graus, ou conhecida como eixo, é utilizada em cenas com mais de um personagem e que são colocados em um plano e contraplano. Ela constitui a ideia de que um diálogo visto de cima tem 360 graus. Mas a câmera só pode ficar posicionada num desses lados desse círculo de 360 graus, podendo estar posicionada livremente nesses 180 graus. Assim, se a regra for quebrada, irá gerar um efeito de que os personagens não estão se olhando de lados opostos, como numa conversa, parecendo que eles estão olhando para outra pessoa ou desconectados do diálogo. No começo do cinema, bem antes das câmeras digitais, os filmes não eram medidos pela duração de seu tempo, e sim através da metragem de sua película, já que existe um padrão no cinema que utiliza 24 frames por segundo. Por isso que existem os nomes longa-metragem, média-metragem e curta-metragem, porque o que era contado era a metragem de sua película. Na França, por exemplo, o filme só é considerado a longa-metragem se ele tiver 1.600 metros de película, que equivale a aproximadamente 58,5 minutos. E isso quer dizer que cada minuto tem aproximadamente 27,35 metros, a partir do cálculo de 1.600 metros dividido por 58,5 segundos. Já no Brasil é diferente. Um filme só é considerado a longa-metragem se ele tiver 70 minutos ou mais. Portanto, usando a mesma lógica que 1 minuto é igual a 27,35 metros,
é possível dizer que no Brasil um longa-metragem tem aproximadamente 1.914,5 metros de película. Nunca poderíamos esquecer o principal instrumento do cinema, o coração das telonas, a câmera, que pode ser dividida em 3 partes principais: o obturador, o ISO e o diafragma. O ISO é a parte da câmera que mede a sensibilidade à luz. Quanto menor for o número, menor é a sensibilidade. Se o ISO é aumentado, a sensibilidade do filme ou sensor também aumenta, e com menos luz é possível captar a cena desejada. Curiosamente, a quantidade do ISO segue uma PG finita de razão 2. A PG é 100, 200, 400, 800 e 1600. Já o diafragma é o diâmetro da abertura das lentes, que também pode regular a claridade dos planos. Os diferentes graus de abertura do diafragma são denominados por um número F, e quanto maior o número F, menor é a abertura da lente. Isso acontece devido a uma equação, que é diafragma igual a distância focal dividido pela abertura da câmera. Logo, quanto maior a abertura, maior é o denominador da fração e, assim, menor o resultado. Logo, o número F. Além disso, os valores do F, 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 e etc., também seguem uma PG, essa de razão raiz quadrada de 2. Espero que tenha apreciado o aprendizado da matemática escondida no cinema. Espero que tenha localizado a geometria dos planos, as frações que dividem os quadros, os ângulos para uma cena e os cálculos para medir a duração de um filme e as PGs escondidas dentro da estrutura da câmera. Obrigado e harmonia a todos.